minha esposa, ela vai estar orando, né? Intercedendo pela missionária Fernanda. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, cuja presença estamos, louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua presença neste lugar. Meu mestre querido, agora a Tua serva, a Tua filha, Deus, será instrumento para os nossos corações nessa tarde, que vai, Deus, ministrar a Tua palavra. Usa a tua filha uma vez mais e continue a falar, a palestrar aos nossos corações. E com a força, Deus, deste alimento, nós vamos caminhar mais uma milha contigo. E o teu nome permanecerá sendo glorificado no nome de Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu me sinto muito feliz de conhecer essa igreja e já fico à vontade, né? Porque se pastor Silas é um dos dirigentes aqui do trabalho, eu sei que tem palavra, né? Porque o pregador ele sempre se preocupa com isso. Senhor, como é que é a igreja? Né? A gente sempre se preocupa com isso. E eu louvo a Deus conhecer mais um povo de Deus, né? Meu primeiro culto, gente, depois dessa situação, né? Eu falei que eu só ia marcar em setembro e aí eu comecei a marcar as agendas de setembro e aí o povo já pedindo em agosto e a gente, né? A gente tentou deixar um tempinho, né? Não por medo, porque a gente sabe que a nossa vida está na mão de Deus e se formos embora foi porque o Senhor já terminou o trabalho conosco, né? Mas é só o resguardo e o respeito. Eu sou funcionária pública, então, como funcionária pública, você recebe para ficar quietinho em casa, né? Então, você tem que ser obediente em tudo, né? E quando começou a gente ir na escola, porque eu sou secretária da escola, aí eu falei assim, Senhor, se já começou, então eu já posso sair, né? E Deus tem nos abençoado. Eu sou ali do Ministério Praça Seca, pastor Silas e pastor Vitor conheci lá, né? E difícil, né? Conhecer o pastor Silas e não amá-lo. Palavra pura, né? E aí esse amor foi igual de Jonas para Davi. Tu não fica com ciúme, né, Vanessa? Vanessa sabe. É um amor assim de palavra. Então é quando ele prega, a gente baba um pouquinho, né? E a gente fica ali recebendo e depois ele apresentou o Vitor. E aí fica difícil. E aí apresentou outros amados, né? A gente ama quem ama a palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Em 2 Reis. Pastora, eu trouxe aqui um livro, mas não é só da pastora, é do pastor também, tá? Porque às vezes eu dou para o pastor não quer emprestar para a pastora, entendeu? Tá bom? Recebe, é o meu bebezinho, o título é Jesus, minha maior oportunidade. O pastor Vitor e o pastor Silas foi no lançamento do livro, né? Recebe, tá? Trouxe. Quem quiser, depois é só nos procurar. Tem na bolsa, tem no carro. Tá bom, querido? 2 Reis, capítulo 3, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 3, versículo 7 em diante. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e serei como tu, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias.
e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para o entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teus pais e aos profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti e nem te veria. Ora, pois, traz-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, faça nesse vale muitas faça nesse vale muitas faça nesse vale muitas faça nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas na sua... Amém. Podeis se sentar. Eu estou acompanhada com a irmã Rose, minha amiga do Ministério Praça Seca, né? Tem uma casa em Cabo Frio, que Deus faz assim: quando a gente não tem dinheiro, traz pessoa de perto, né? E nos leva para, né? Deus é bom, porque a gente chega bonitinho, o povo pensa que a gente tem dinheiro, né? Mas Deus é desse jeito. Muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje, Rose. Irmãos, essa passagem está tendo uma guerra, a gente já entendeu. E quem está nessa guerra? Está o rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, o rei de Edom, contra Messa, o rei dos moabitas. Quando Acabe morre, os moabitas já dizem que não vão pagar tributo. E não era um tributo pequeno, era 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros por ano. Então, estava se perdendo dinheiro. Jorão quem é? Filho de Acabe. A gente conhece a história de Acabe. A gente sabe quem é Acabe. E a gente também conhece a história de Josafá. E sabemos quem é Josafá. Sabemos que Josafá era um rei que estava fazendo as coisas mediante a palavra do Senhor. Era o reino do sul. Mas o reino do norte, que vinha de Acabe, só fazia as coisas que desagradavam ao Senhor. E nesse momento dessa guerra, o que acontece com Jorão? Jorão simplesmente chama Josafá: olha, nós somos do mesmo povo, nós somos da mesma descendência, nós viemos tudo de Abraão, porque tem gente que sabe botar as palavras de um jeito meio bonitinho para te enfiar. E ele chama Josafá: olha, o Messa está se levantando contra mim, está se levantando, vem comigo para a guerra. E Josafá aceita
a aliança. Mediante saber que ele era do povo que vinha de Abraão. E às vezes eu sou assim, e às vezes você é assim. A gente faz aliança com quem Deus não permitiu a gente fazer. Josafá faz aliança, é servo. Ele é filho de Deus. Ele tenta agradar a Deus. Fernanda, mas quem agrada a Deus faz aliança com quem é errado? Faz. E ele faz aliança com Jorão. E Jorão entrou na guerra. Qual o motivo? Dinheiro. Josafá entrou na guerra por motivo de aliança espiritual. Como tu está entrando na guerra? Qual é o motivo que você está entrando na guerra? Como você está entrando na guerra? Você está entrando por motivo financeiro e benefício próprio? Ou você está entrando na guerra simplesmente porque tu tem uma aliança espiritual? Tem gente apontando a minha prova, tem gente apontando a tua prova, mas não sabe que a tua prova vem da aliança espiritual. Não é por benefício próprio. Não é por benefício próprio. Como tu está entrando na guerra? E ali tem uma aliança. E como Jorão era esperto, ele falou: vamos pelo caminho de Edom. Por quê? Ir pelo caminho de Edom? Porque ele sabia que ele tinha uma aliança também com o rei de Edom. E tem gente que entra em guerra só querendo a maioria. E não entende com o tempo que você pode ser com um só, que tu ganha a guerra. Tem gente que faz esquema para estar cheio, para estar bonito, e não entende que quem dá a vitória da guerra é aquele que luta sozinho. E ele entra na guerra e diz: vamos pelo caminho de Edom. Que ele sabia que ele tinha aliança com Edom. Então agora tem o exército de Jorão, tem o exército de Josafá e tem o exército de Edom. Não tem como Messa vencer. Não tem como Messa sair na frente. Tem gente que é assim. Está olhando só a estratégia. Está olhando tudo que está em volta. Mas não entende que se Deus falar não, é não. Se Deus falar é sim, é sim. Então quem abre porta e quem fecha a porta é Ele. E o povo não entende isso. Ah, Jorão. Jorão. Tu não entende de sinais, Jorão. E nem Josafá. Crente não entende de sinal. Foi falado aqui. O pastor falou. Eu fico ligado no púlpito. Quando tem o sinal, porque quem sabe e quem entende de sinal fica ligadinho. Sinais. Tem sinais. Quais sinais, Fernanda? Josafá fez aliança com Acabe. E eu separei, eu vou ler para vocês, em 1 Reis, capítulo 22. Você não precisa abrir, não. Confia. 1 Reis 22, 4 diz assim: então disse a Josafá, quem está falando agora é Acabe: irás comigo a peleja, a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como teu povo, o meu cavalo como teu cavalo. Será que ele não aprendeu lá atrás que ele fez aliança errada? Ele usou as mesmas palavras que ele falou com Acabe para Jorão. Como foi essa guerra aqui, Fernanda? Como que foi essa luta aqui com Acabe? Acabe se mascarou, se fantasiou, se escondeu para entrar na guerra. Lembra disso? Josafá entrou
E o rei disse simplesmente: não atira em ninguém, é Acabe que a gente quer. Só que Acabe estava fantasiado, escondido no meio da peleja. Só que a Bíblia diz que a flecha achou Acabe. E Acabe caiu. Josafá entra numa guerra, viu isso tudo acontecer e ainda continua fazendo aliança com o Reino do Norte. Porque você errar uma vez é uma coisa, mas você continuar errando, desculpa, mas é burrice. Eu errar, tá certo? Agora eu continuar errando, é burrice. Fernanda, que isso? Mas eu quero te dizer que não foi a única, nem a segunda. Ele fez aliança com Acasias. Ó, Acabe morreu. Ele fez aliança com Acabe, entrou na guerra, viu tudo aquilo acontecer, viu Acabe morrer, e ele foi só liberto, porque a mão de Deus estava com ele, porque senão ele morria também. Passou fininho. Agora ele faz aliança com Acasias. Qual a aliança de Acasias? Para fazer navios para buscar ouro. A Bíblia diz, e eu anoto, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 30, diz assim: e disse o rei de Israel a Josafá, esse daqui é de Acabe. 1 Reis, capítulo 22, versículo 49. É que eu prendi aqui. 1 Reis 22, 49. Diz assim: e fez Josafá navios de Tarse para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram. Por quê? Porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Lá em 2 Crônicas fala detalhe de como que foi. A Bíblia diz que quando os navios, não foi um navio, foi os navios foram colocados na água, se quebraram. Sabe o que acontece? Quando a mão de Deus diz não, está fechando a porta, por que que tu está insistindo, crente? Você cisma de insistir, está tudo quebrando, está tudo caindo e você continua. Se tivesse perseverança, como tu tem pro erro, para a bênção, tu já estava com a tua vitória. Josafá fez aliança com Acabe, fez com Acasias e agora faz com Jorão. Ele entra na guerra, ele não entende os sinais. Ele não entende os... Será que a gente entende sinal? E não interessa se você é grande, se teu nome é grande, se você tem posição, se você não ficar ligado, o sinal passa. Noé, 120 anos fazendo arca, 120 anos no projeto de Deus. Pense mediante o projeto de Deus. Só que ele não viu o sinal. Saiu da arca e plantou uma, quem sabe, uma vinha. Fernanda, mas qual foi o sinal? Foi lá dentro da arca. Na boca da pomba, veio o quê? Veio o quê? Galho de oliveira. Então, Noé, por que tu plantou vinha se Deus deu muda de oliveira lá dentro da arca? Naquela época, existia 3 plantações importantes. O trigo para o pão, a oliveira para as azeitonas, para a luz, para o azeite, para combustível, ou as uvas, a vinha para a alegria e para a festa. Não pense que você estando no alto, você acabou de vir de uma grande vitória. Não pense que o inimigo parou, porque ele não para. Não vá se desarmar, achando que você já pode se banquetear. Fica ligado nos sinais. Olha o que Deus está falando.
sinais. Noé foi se banquetear, foi fazer festa, foi plantar vinha. Perdeu o sinal. E Josafá perdeu o sinal. Perdeu o sinal. E interessante nessa passagem que ele se alia com o sonso. Aqui não deve ter, mas de vez em quando a gente encontra alguns. Sabe como que é o sonso? O sonso fala mansinho, fala bonito, tem uma estratégia, pensa bem antes de falar. Jorão era assim. Botou Josafá na guerra, botou Edom na guerra. Ele era assim. Conseguiu, falando, vamos pelo caminho de Edom. Amados, quem está te caminhando? Com quem você está ouvindo para caminhar? Josafá pergunta a Jorão, em que caminhos vamos? Tem pessoa que pode estar até acima de mim, mas não me guia. Pode estar até por cima da tua cabeça, mas se a atitude é de Jorão, presta atenção, não vai me caminhar não. Qual caminho seguiremos? Pelo caminho de Edom. Que caminho é esse? Tudo estratégia. E quando está lá, olha que interessante, o sonso, quando está lá, ouve a notícia, acabou o quê? O que a gente leu? Acabou a água. Gente, vocês viram aí que o povo tem medo de ficar com fome, né? Todo mundo é comida e água, não pode faltar não. Mas acabou a água no meio da guerra, com 3 reis. O que adianta? Tu tá com tudo e falta. Você está com toda estratégia, com todo exército, com todo poderio, mas se faltar água, vai todo mundo morrer. Tem que ter água. Na tua casa tem que ter água. Na minha vida tem que ter água. 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 Tô na guerra. É água. É água. É água. Você consegue fazer jejum de 24 horas, mas bebendo água. A gente disfarça, porque sem a água a gente já fica tonto. Imagina esses homens, um exército inteiro, cavalo, todo mundo sem. E agora? Aí Jorão, Jesus, Jorão começa já a falar um texto que eu acho lindo. Ele diz assim: Deus entregou esses 3 reis nos mãos dos moabitas. Deus entregou? Deus entregou? Nada, você que se colocou. E Jorão é sonso. De tanto eu chamar ele para mim mesmo de chorão, que ele parece que está falando chorando. Eu às vezes troco o nome dele. De tanto, porque para mim ele é um chorão. Crente chorão, sabe? Irmã, tu não sabe a prova que irmão, tu não sabe a prova que eu estou passando. E eu tenho que chegar rindo e sair rindo. Sabe por quê? Porque a guerra não é minha. A guerra é de Deus. A guerra não é tua. A guerra é de Deus. Jorão, Deus vai entregar esses 3 reis na mão dos moabitas. Mas sempre tem alguém para salvar.
E esse alguém é quem? Josá. Tem Josafá na sua casa? O que é Josafá, missionária? É vacilão, erra de vez em quando. Tem Josafá nessa igreja? Eu não sei vocês, mas quem diz que é perfeito, eu não sou. Eu sou um Josafá. Erro muito, mas eu tenho a presença do Senhor. Eu erro muito, mas quero acertar. Eu erro muito, mas eu busco a Deus. E foi isso que Josafá fez. Quando ele viu falta d'água, ele disse: tem alguma coisa errada. Não tem algum profeta para consultarmos? Josafá, tu tinha que ter consultado nós, mas tudo bem. Tudo bem. Às vezes a gente não consultou lá atrás, estamos pagando preço até hoje. Ou às vezes consultou e achou que respondeu Deus. Josafá, tem sim, tem um. A história não tinha profeta. Tu acha que Jorão queria saber de Eliseu? Hã? O parceiro dele já tinha sido conhecido pelo pai dele, que era o perturbador de Israel, quando ele andava com Elias. Mas eu quero te dizer que quando tu é profeta, tu escondido, lá guardado, o teu nome vai ser citado. E vão precisar de você. Chama Eliseu. Chama Eliseu. Porque vai ter guerra. Que sabe, só se Eliseu chegar é que vai ter solução. Fica tranquilo, profeta. Você está guardadinho. Na hora certa, o Senhor vai lembrar teu nome. Chama Eliseu. E chega Eliseu. E nós lemos que quando Jorão olha para Eliseu, ele já vai falando o texto. O texto gravadinho. Deus entregou. Deus quer entregar esses 3 reis na mão dos moabitas. Deus. Eliseu é um pouquinho Fernando é um pouquinho Eliseu. Porque eu não tenho muita paciência com Jorão, não. Eu tenho que disfarçar. Ainda bem que até agora a gente tem máscara. Né? A gente bota na cara e ninguém tá vendo toda a reação. Porque vem Jorão, bonitinho. Tá rindo, né? Mas é verdade, né? É. Aí vem Jorão contando história. E Eliseu diz assim: se não fosse a presença de Josafá, eu nem te olharia na cara. Tem gente que Deus já não está olhando há muito tempo. Que graças a Deus existe um Josafá na igreja. Porque tem igreja que Deus já não está presente há muito tempo, mas ele chega para agir, porque tem Josafá. Tem casa que o cabeça já não é cabeça há muito tempo, mas tem Josafá chorando e orando lá. E aí o Senhor vai lá. Certeza que os líderes já não são mais donos de nada, mas tem um empregado Josafá, e Deus ainda abençoa a empresa por causa do Josafá que está lá. Não era você, não é ele que tem que te agradecer por ter dado emprego, é você que tem que agradecer porque empregou ele. Josafá, tem Josafá. Se não fosse a presença de Josafá, eu nem te olharia na cara. E olha o que ele faz. Chama um tangedor. Sabe por quê? Eu não sei você,
Mas para aturar a gente sonsa e dissimulada, eu tenho que adorar muito. Eliseu falou, traz um tangedor, porque só olhar a cara desse homem, eu já perdi o espírito. Então eu preciso receber do alto para me poder profetizar. Porque tem hora que eu e você, só de ver certo tipo de situação, por que você vai adorar, Fernanda? Porque eu preciso muito aturar um bando de jorão. Aí ninguém entende. Tem culto lá em Vila dos Teles. E a gente vem. Por que você foi lá em Queimados, missionária Fernanda? Porque eu preciso adorar. Por que você vai lá em Caçapava, Fernanda? Porque eu preciso adorar. Por que você aceita alguns convites que ninguém te honra? Ah, eu não estou nem aí. Eu estou indo para adorar. Eu vou adorar. Você não entende. Mas para adorar, João, eu tenho que adorar. Mulher, por que tu está na igreja todo dia e não sabe? Você queria até ficar em casa, mas tem que adorar. Para aturar chorão. Missionária, você trabalha todo dia com criança e final de semana você vai lá pro retiro. Tenho que ir, eu tenho que adorar, porque segunda eu tenho que adorar chorão. Sabe qual é o teu problema? Que tu tá deixando de adorar por causa do chorão, mas você tem que adorar para aturar chorão. Você está deixando de adorar por causa de chorão. Mas você tem que adorar para aturar o chorão. Chama um tangedor. E tangeu o tangedor. E quando tangeu, ele foi usado em profecia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim, diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Fazei neste vale muitas covas. Fazei neste vale muitas covas. Eu não sei você, mas quando é a ordem de Deus, eu não questiono. Quando é a ordem de Deus, eu só tenho que obedecer. E eu não sei você, mas comigo, ele não fala muito não. Ele só dá a ordem. Tem muita gente, não, o Senhor falou assim, essa... Comigo não. Comigo ele só faz a ordem. Há um tempo atrás, eu fui criada, desde que eu nasci, meu pai separado da minha mãe. E um tempo atrás, minha irmã teve filho, na época que eu também tive filho, e ela foi para a casa do meu pai. E ali meu pai ficou apaixonado pela criança. E isso foi gerando na minha irmã. Se ela vier, eu não estou. Se ela chegar, eu volto para o meu apartamento. E o que meu pai vai fazendo? Eu já era criada separada. E depois de adulto foi tendo essas situações. É natural do ser humano. Você me trata mal, eu vou ficar te procurando? Mesmo tu tendo autoridade. E eu ia falar com o papai: Senhor, aí, meu pai, ele é meu pai. E sabe o que Deus falava para mim? Nada. Só falava assim: honra teu pai e tua mãe. Eu orava, eu chorava. Quantas ligações
Eu ligava, ele desligava, daqui meia hora ele estava na rua, ele me atendia depois que saía da casa e falava correndo várias situações. E eu orava e Deus falava, honra teu pai e tua mãe. Então ele só dava ordem, e a ordem era honrar. Hoje, eu não sabia, minha irmã faleceu nova. E hoje, quem anda com meu pai para cima e para baixo? Meu querido, final da história é só quem sabe mesmo. Se ele faz isso, aí a gente quer dar um jeitinho. Para de questionar com aquele que conhece toda a realidade dos fatos. Ele conhece o aqui, o ontem, mas ele conhece o amanhã. Vou para Natal, novembro. Segunda-feira, no dia do meu aniversário, que eu vou retornar. Sem pagar um tostão. Quem vai pagar? Papai. Vai de avião, Fernanda? Vou de avião. Quem vai? Vai eu e papai. E o sobrinho? Se fosse o caso, meu pai queria levar ele, mas ele não quer ir. Não é ele que não quer ir, é Deus que quer me mostrar. Tá vendo aí, filha? Quando tu obedece, eu faço direitinho as coisas. Fazei a ordem, fazei. Não é questionável. Fala para si mesmo, não precisa falar para o teu irmão, não, que você pode falar e não pode agora. Então fala para si mesmo, fazei. Fazei. Não tem questionamento. Porque a gente tem essa mania. Peraí. Tem certeza, gente? Vai fazer cova aqui no deserto? Pra quê? Pra quê? Que ordem é essa aí desse profeta, gente? De onde saiu esse profeta? A gente não é assim? Quer fazer cova no deserto? Pra que cova no deserto? O negócio aqui é água. Tu acha que numa covinha vai sair água? Se ele falasse poço, eu até entendia. Mas não é poço, é cova. Deus trabalha de um jeito. E eu amo esse Deus por isso. Ele diz, fazei cova. Imagina o inimigo vendo você cavando sem água. A notícia já está indo. Olha, eles estão tudo a seco. Mas eles estão fazendo cova. Estão pensando que vão te enterrar. E tu está debaixo da estratégia de Jeová. E estão achando que tu vai morrer. Faça nesse vale muitas covas. Cova. Sabe por que Deus manda fazer cova? Porque Deus conhece a gente. Sabe que a gente não ia ter estrutura, já está fraquinho, sem força, querendo água, para cavar muito. Até a ordem dele, ele sabe que tu aguenta. Que é isso, missionária? Mas a prova é muito grande. Mas ele diz que tu aguenta. Então fica firme e aguenta. Faça nesse vale muitas covas. Aí eu te pergunto, tudo bem, Senhor, tudo bem, eu faço, eu obedeço. Mas cadê o instrumento? Olha, Deus dá ordem e você questiona ele. Eu não tenho isso. Senhor, eu não tenho instrumento. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei cantar. Irmãos, quando Deus falou para mim, minha filha, eu vou te levantar para você ser pão. Ele falou pregadora. Tá? Ele não falou comigo nada disso. Deus falou que ia me transformar em pão. Sabe como? No momento de traição. Traição de várias áreas. Eu chorando e perguntei, Senhor, por que tanta traição? E eu chorando, ele diz, na noite que eu fui traído, eu tomei o pão e eu dei graça. E
E eu chorei. E eu entendi. E ele disse assim: filha, eu peguei o pão, eu ergui, eu dou graça, depois ele vai te erguer, porque não é você cabisbaixo, não é você chorando, ele vai te erguer, e quando ele te erguer, ele vai te dar graça, graça para aguentar, graça para suportar, graça para levar as coisas que tem que ser levadas. E aí ele te parte. Fazei nesse vale muitas covas. E você está questionando que não tem instrumento. Instrumento. E aí, a minha mente, que é bem vasta, começa a imaginar a situação da luta. Nesse momento, a ordem chegou. Fazei muitas covas. São 3 povos, certo? 3 tipos de rei diferentes, certo? Um que não tem aliança nenhuma. Outros 2 têm aliança. Só que um é mascarado e o outro não. Então eu imagino 3 povos. Quando ouve Deus falando, quando ouve Deus mandando fazer. 3 povos. Um que simplesmente fala: não vou fazer. Que é aquele que não tem aliança nenhuma. Ele não tem conhecimento. Às vezes a gente quer questionar com certo tipo de pessoa, mas não tem como. Ele não tem conhecimento. Então ele não faz as ordens que Deus manda. Mas existe 2 que estão na guerra e que um faz. Deus mandou, eu vou. Não tem instrumento, vou com a mão. Não tem instrumento, eu pego a minha espada. Mas eu vou cavar. Eu vou dar meu jeito, porque eu vou obedecer. Se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Mas tem aquele outro que fala assim: ó, faz para disfarçar. Ai, tá todo mundo fazendo, disfarça, disfarça. Tem gente disfarçando por aí, dizendo que está fazendo alguma coisa. Tem gente disfarçando, dizendo que está obedecendo. Tem gente disfarçando, dizendo que está na guerra e está obedecendo o profeta. Mas eu quero te dizer, quando esse vale encher, quando o vale encher, quem não cavou vai ter que pedir emprestado. E quem disfarçou, que cavou, vai ter que beber com areia. Vai ter que beber com areia, porque a cova não vai ser grande, vai ser pequena. Então ele não vai querer disfarçar que ele tem água. Entendeu? Vai disfarçar que tem água. Não tem um povo disfarçando que tem água. Disfarça bonito, mas a areia está descendo. E tem aquele que vai beber, porque obedeceu o que Deus mandou. Olha que interessante. Vocês não vão ver chuva, nem vento. Vocês não vão ver sinais. Lá atrás você não viu sinal. Então agora eu nem vou mostrar sinal. Tem hora que você lá atrás não obedeceu o que ele falou. E agora ele também não está dando sinal nenhum. Aí você chega na igreja e fala: Senhor, fala comigo. Ai, Senhor, por favor, eu preciso de você. Ele não está nem aí para o que você acha e deixa de achar. Ele não vai te dar sinal porque ele já tinha te dado e você não obedeceu. Agora fica com a palavra que ele deu por último. Qual foi a palavra que ele deu por último? Faz nesse vale muitas covas. Faz nesse vale muitas
cova. É dentro desse problema aí, faz nesse vale muita cova. É dentro dessa igreja aí, faz nesse vale muita cova. E o interessante, que ele diz, não vai haver chuva, não vai haver vento, todavia esse vale se encherá. E a gente sempre vai estudar para saber o que aconteceu. E alguns historiadores dizem que numa montanha distante, sempre faz uma camada de gelo em determinada época, e em determinada outra época, descongela e aparece a água. A desculpa que vai ser, eu não sei. Eu só sei que se Deus falou que o meu vale enche, ele enche. Aí tem alguns que diz que é uma corrente de longe que vem. Fernanda, tem outros historiadores que diz que brotou. É só desculpa para dizer o que Deus fez na minha vida e na tua. Porque vão ter que buscar desculpa para falar o que aconteceu contigo e comigo. Vão ter que arrumar desculpa. Não sei como é que foi isso. Ah, não sei, ela deve ter feito aliança. Ah, ela fez desse jeito. Ah, ela fez, porque tiram a gente como eles são. Jorão só está na guerra e vai sair beneficiado porque Josafá está na guerra. Olha que interessante, ele diz assim, e ainda é pouco. Preste atenção, ainda é pouco. Ainda é pouco. A água vai brotar. Se a água vai brotar e eu cavei, se eu cavei bem, eu não vou ter só uma covinha. Eu não sei vocês, mas uma gordinha adora nadar. Eu adoro nadar. Tem piscina lá? Quando tiver piscina, me chama. A Rose me chama, a gente vai lá para um canal perto da casa dela, lá em Cabo Frio. E a gordinha nada. Nada feliz. Esquece dos problemas. E quando eu vejo essa palavra, eu falo, Senhor, entendi. Eu tenho que cavar muito mais do que todo mundo. Sabe por quê? Porque enquanto eles vão buscar só água, eu quero mais. Eu quero uma piscina. Vai agir, presta atenção, segredo. Ele não vai agir só para te alimentar, só para te saciar. Ele vai te alegrar. Ele vai te trazer prazer. Então, obedeça a Ele por completo. E olha que interessante. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Todo mundo errado ainda é pouco aos olhos do Senhor. Tudo errado ainda é pouco. Porque quando Deus é conosco, irmãos, é graça, é misericórdia. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é bonito, não é porque a gente faz. Ele nos ama. Foi falado isso hoje. Ele nos ama. E isso ainda é pouco. E Ele ainda vai entregar os moabitas na sua. Você sabe como é que foi a vitória? A vitória veio de manhã. O choro pode durar, mas a alegria vem. Tudo que o culto falou. Tudo que o culto falou. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É que a gente acha que o amanhã tem que ser amanhã. Mas existe já o amanhã. Não sabemos e os nossos inimigos não sabem o dia de amanhã. Mas Ele já marcou o amanhã que Ele vai brilhar na minha vida e na sua. A Bíblia diz que eles cavaram, água naquela madrugada jorrou, brotou. De onde veio? Mas quando o sol raiou, o inimigo de longe olhando viu como poças de sangue. Viu como poças de sangue. Entenderam? São 3
privilegiado na minha guerra e na tua, mas quando o Senhor raiar o sol dele, vai desembaratear o inimigo, ele não vai entender nada. Aquilo que ele vai ver como derrota é a sua vitória. O sol vai brilhar. O sol da justiça vai brilhar. Se coloque de pé nessa hora. Eu quero convidar essa amada cantora, vem cá. Ela vai louvar o hino que ela louvou, da Anastácio. E você nessa hora, você vai imaginar quando o sol brilhar, porque ele vai brilhar. Não interessa a guerra, não interessa o deserto, não interessa a peleja, não interessa a falta d'água, não interessa a situação. Interessa que se eu estou na obediência, se eu estiver na obediência, o sol vai brilhar. O sol vai brilhar. O sol da justiça vai brilhar. Fernanda, por que você conseguiu essa vitória? Porque Deus é justo. Tem coisa que você não vê. Tem coisa que o inimigo não vê. Tem coisa que pessoas até que moram dentro do teu lar não vê. Mas Deus vê. H disse, eu conheci o Deus que me vê. E eu, Fernanda, conheço um Deus que me vê. E esse sol da justiça vai brilhar. E nessa hora eu quero que você feche os seus olhos. Enquanto ela estiver louvando, você vai falar com o Senhor, Senhor, eu aceito tudo. Eu só quero que o sol da justiça brilhe na minha vida. Eu vou aguentar, Pai. Se for para cavar nesse deserto, eu vou aguentar. Faça essa promessa para Ele. Faça essa promessa nessa tarde. Eu estou aguentando, Pai. Eu não tenho mais força, eu estou com sede, eu estou quase caindo. Mas eu estou aqui. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar, Senhor. Eu vou aguentar, mas eu só quero uma coisa: que o sol da justiça brilhe na minha vida. E eu quero profetizar na sua vida, a partir desse culto, que o sol da justiça vai brilhar na minha vida e na sua. Louve o Senhor. E eu já quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus.